nós estamos no Outubro Rosa. E ele não é um mês como outro qualquer. Ele é um mês de conscientização das pessoas com relação a um sintoma, a uma doença que tem afligido cada vez mais e mais mulheres. E até homens, porque veio um médico aqui a semana passada e ele comentou que os homens também estão apresentando câncer de mama. Por isso, nada mais importante do que hoje trazer uma pessoa que se engajou demais nessa ação, nessa campanha, e tem um projeto maravilhoso chamado De Peito Aberto. Eu trago hoje a Vera Golic, que vai dar o seu boa tarde aos nossos internautas, e nós vamos bater um papinho já já. Boa tarde, Beth, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Vocês não têm ideia dos olhos dessa moça, tá? Assim, parecem 2 vidros azuis. A Vera, ela é responsável por um projeto que enaltece, evidencia o que passam as mulheres, né, Vera, a respeito do câncer. Então, eu vou perguntar para ela como é que surgiu a ideia do projeto De Peito Aberto. Então, Beth, o projeto ele nasceu através de uma experiência pessoal, porque eu sou jornalista e estava na redação, estava escrevendo e de repente recebo uma notícia, um telefonema, na verdade, meu irmão dizendo: Vera, estou com câncer. Aí eu fiquei chocada, porque eu nunca tinha tido ninguém tão próximo, isso foi em 2000. E aí 2 dias depois, toco o telefone novamente, era minha irmã: Vera, tô com câncer. Eu falei: não é possível, 2 pessoas tão próximas. Nós somos só em 3 irmãos, tá? Os 2 estavam com câncer. E menos de um mês depois, a minha mãe. Tô com câncer também. Eu falei: não, a família inteira, porque meu pai já havia falecido. O pai do meu marido também já tinha falecido de câncer, então eu falei: gente, o que está acontecendo? Então foi aquele tumulto, né? E a gente sempre fala que o momento mais difícil para nós foi dar notícia para minha mãe, que estava com 80 anos, fazendo a primeira quimioterapia dela, um tempinho depois, e bem magrinha e tá ali toda debilitada e tal, que o filho dela, meu irmão, acabou falecendo com 50 anos. Não, e para uma mãe, né, inverter a ordem do jogo, né, não tá certo. Ela falou exatamente isso, ela falou: porque não é justo. Não é justo, ela falou: por que ele, não eu? Por que ele que não viu os netos ainda? E não eu que já tô velha, que já dei o que tinha que dar? Eu falei: olha, mas não tem uma explicação lógica, não vou saber explicar, ninguém vai saber explicar. Mas a gente vai chorar o que tiver para chorar, porque é triste mesmo, vamos respeitar esse momento nosso, mas vamos tentar depois, juntas, uma dando força para a outra, até porque tô eu viva, tô a outra filha, né, a minha irmã, tá viva lá nos Estados Unidos, conseguiu sobreviver ao câncer de mama. Aí eu falei: então vamos juntar essas forças e vamos transformar toda essa situação difícil em alguma coisa que leve força, coragem e esperança. E quem teve a ideia de Peito Aberto? Eu. Você que deu esse nome? Eu dei esse nome. Muito sugestivo, de né? Peito Aberto. Porque, na verdade, assim, eu e o Hugo, a gente faz um trabalho muito juntos, né? O Hugo é fotógrafo, sociólogo, e eu sou jornalista e escritora. Então, através de ver as fotos, de ver todo esse trabalho que a gente queria fazer alguma coisa que mostrasse o que acontece, porque existem trabalhos incríveis, como você estava falando da Tininha, de vários projetos maravilhosos que são feitos sobre a prevenção, sobre a detecção precoce, isso é tudo importantíssimo. Mas eu falei assim, não existia nada que mostrasse o que as pessoas sentem a partir do momento do diagnóstico. Como é que ela fica? Como é que ficam os familiares? Como é que é todo esse processo? Como é que é que diferença faz você ter o apoio ou faltar o apoio? E esse projeto, além de... Eu vi que você trouxe uma coisa aqui que eu estou ansiosíssima, que provavelmente nós vamos comentar sobre isso. Você fotografa essas mulheres e você dá um acompanhamento. Como funciona? Eu posso já lhe oferecer um presente? Pode, como não? Então agora vai ser. Agora. Olha só, gente. Um presente. Aliás, essa foto aberto. é fantástica. Olha aqui um pouco, ó. Esse aqui. O projeto é De Peito Aberto. É o livro. E como foi publicado nesses dias que a gente estava divulgando, tem fotos de várias mulheres operadas, né? Exatamente. Uma mais linda que a outra, aliás. E eu acho bacana delas terem essa predisposição, esse desprendimento. Foi. Isso, não é? Porque isso foi precisa incrível. ter coragem, né? Isso foi pra incrível. assumir. Porque assim, algumas a gente conhecia, mas muitas a gente não conhecia. Então, assim, o Hugo, eu fazia entrevista, fazia no conceito mais tradicional da coisa. Eu fazia entrevista e passava para ele: olha, uma mulher assim, que passou por isso, passou por aquilo. E ele chegou, na primeira, ele chegou naquele desespero ali.
falando, e agora? Como é que eu fotografo essa pessoa? Como é que eu faço para não invadir a privacidade dela, para não transformar isso num show de horrores e nem pintar de cor-de-rosa, porque não é, Sim. e para dar a verdadeira dimensão disso e elevar a autoestima, porque esse é o foco do nosso projeto, é elevar a autoestima da mulher. Aí, que a vida não acaba quando você não descobre, acaba. né? Então, porque existem projetos internacionais que mostram a cicatriz, que a pessoa está ali, mas não é o nosso foco. Porque até o foco do brasileiro não é esse. O foco do brasileiro não é que ela queira esconder a cicatriz, não, muitas querem mostrar mesmo, não tem problema nenhum. Mas o nosso foco é, a vida não acaba. A vida é mais que isso, eu não sou uma cicatriz, eu não sou uma mama que foi embora, eu sou muito mais do que isso, eu sou poderosa. Muitas vezes a perda de um seio significa o ganho de muitas outras coisas. Porque a doença é um caminho, não é? E aí o Hugo conta isso muito bem, que assim, existe aquela primeira tensão da hora da foto, que isso é normal, que a pessoa dá uma travada, mas depois elas se soltaram de um jeito, todas quiseram fazer as fotos, assim, e aí elas falavam pra ele assim, nossa, eu tô há 20 anos com isso, eu nunca fiquei mais nua na frente do meu marido, de luz acesa, e tô aqui nua na sua frente, que na verdade vou estar na frente de todo mundo, mostrando, né? Mostrando, e ela falando, eu falei isso pra você e não tinha falado isso pro meu terapeuta, que eu tô há 10 anos lá, ele vai querer me matar. Que bacana. Então a gente começou a refazer o esquema, eu ir junto com ele na hora da foto e fazer entrevista durante as fotos, porque as fotos tiveram esse papel de catarse, das pessoas se liberarem no momento da foto. É uma virada, né? Dar uma virada e soltar tudo que elas tinham vivenciado e que tinha sido engolido durante aquele processo. Então a gente procurou mostrar os aspectos, os vários momentos. Então a exposição ela é dividida em 4 momentos. Tá. É a hora da descoberta, que é sempre difícil, que é a hora, ninguém está preparado para essa notícia. Não tem como. Sem dúvida. Então cada uma vai reagir de uma forma, é medo, revolta, solidão, vontade de sumir. Então, porque eu. Cada uma vai reagir de uma maneira. Então é isso, inclusive essa pessoa que está na capa, que é a Dalva Sandes, que era chacrete. Ela tá aí, linda, maravilhosa. Foi chacrete, da época do chacrete. Olha só! E a foto é belíssima, gente. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ela não levantava os braços e ela, por querer tanto ajudar outras mulheres, ela superou as dificuldades dela para poder fazer essa foto. E aí ela mostra nesse momento da exposição, que é da descoberta, todos esses medos, a fuga, porque tudo que aconteceu com ela. E tem depoimento dela, tem a foto e os embaixo um pequeno depoimento. Então a fuga que ela viajou para outros países tentando fugir da doença, claro que não dá, tem que voltar e se operar. O medo, a vontade de voltar para o útero da mãe, a solidão, tudo que ela sentiu está ali naquele momento da descoberta. Aí um segundo momento é o processo, que é um longo processo, que é justamente o processo da perda dos símbolos femininos. Então, começando porque a mulher é seio, mama, né? Começando pela mama, mas passando pelo cabelo. Para nós mulheres, cabelo é muito importante. Super. E cada vez mais as meninas mais jovens sendo diagnosticadas. Então ela tem que enfrentar aquilo, de repente perder o cabelo todo e mostrar que está doente para as pessoas, ela não quer usar peruca. Então é tudo um momento complicado. Um remédio que ela tem que tomar e que ela fica tomando por 10 anos, o tamoxifeno, que acaba fazendo menopausa precoce. Então, ela não pode mais ser mãe. Então, uma menina com 20, 25 anos sendo diagnosticada, vai casar, como temos várias ali fotografadas. Tem também. Ela fica chocada. E agora? Tudo que identifica ela como mulher entra nesse segundo momento nesse segundo momento, que é o processo, que é um longo processo, que é o processo do tratamento. Aí a gente passa para um terceiro momento, que é o momento do apoio. Então a gente fala da importância desse apoio, desse calor humano, dessa humanização da medicina, que infelizmente a medicina cada vez mais é focada em tratar a doença e não a pessoa. Então, pura verdade. Não é verdade isso? Nossa, impressionante. E às vezes os médicos, eles são tão frios. Uma vez, só te interrompendo, eu fui a um médico e eu falei, eu vim porque eu tô com uma manchinha esquisita aqui. Ele sentado do lado de lá da mesa, aquela mesa de consultório enorme, né? Eu falei assim, isso aí é um câncerzinho de pele. Você compra tal remédio, volta aqui que eu vou dar uma raspada. Hello? E se a gente te falar de um câncer de pele, tem que
examina, não é nada, sabe? Vamos investigar. Claro. Eu imagino quantos médicos podem traumatizar até mais. Traumatizar de um jeito terrível, meninas. E aqui eu tô vendo que vocês humanizam, né, as pessoas quando descobrem então, o tratamento é humanizado. Então é para focar nisso. Ainda bem que nesse Brasilzão enorme a gente encontrou médicos maravilhosos, super-humanos, mas é porque eles trazem isso de berço, não é o que eles são ensinados a fazer. O que eles são ensinados a fazer é isso, é não se identificar com a pessoa. Então ele pede um monte de exames. Isso é sério, que o médico não deve se envolver, porque daí se ele envolve ele sofre? E há controvérsias. Então a gente tem um capítulo inteiro do livro, por exemplo, e que a gente debate isso muito nas palestras, que a gente quando faz a exposição, faz as palestras, mostrando que não, que o médico pode ser sim, para ele ser amoroso, excelente, ele tem que ser mais ainda ser humano, ele tem que conhecer aquela pessoa. Tem um médico lá da Bahia, maravilhoso, que fez parte do projeto junto com a gente, que ele falou assim, olha, quimioterapia é uma receita, eu aprendo a dar receita e falo assim, câncer tal, quimioterapia tal. Isso aí é fácil. O duro é saber quem é a Vera, quem é a Beth, quem é a pessoa que está na minha frente. Não ser mais um número e um nome com RG, né? Para eu saber exatamente se aquela pessoa vai aderir ao tratamento, se ela vai seguir, se já chegar em casa, se ela tem briga com a família inteira, se ela não tem. Eu tenho que conhecer essa pessoa, para envolvê-la, para entender a realidade dela, para fazer com que ela queira seguir o tratamento. Porque muitas não querem seguir o tratamento. Por isso, sabe que nós comentamos aqui antes do início do programa, que eu sinto a medicina antroposófica, ela é bem mais humanizada, né? Você vai numa consulta com um médico antroposófico, ele fica com você 2 horas, ele vai querer saber se você é primeiro irmão, segundo irmão, terceiro irmão, qual é o ambiente em casa. E com relação a câncer, a antroposofia tem uma aceitação muito boa, né? E tudo isso faz total diferença. Faz diferença, não faz? Total diferença. E aí, nessa parte do apoio, a gente fala isso, muito importante, do profissional, do médico, do profissional de saúde, porque enfermeiros que também entram naquela correria, o salário baixo, não sei o quê, falta de SUS, tá descontente, mas esquece que está lidando com o ser humano. Então não é um número ali, não é falar bobagem na frente da paciente que está ali, tem que ter um pouco de respeito, para qualquer coisa que você fizer, principalmente se você estiver na área médica. Então, lembrar disso na hora de você pegar na mão da pessoa, que você está pegando na mão daquela pessoa, ter uma vida, ter uma história de vida atrás daquela mão. Ai, que lindo, né? Então, contar ter toda... e esses relatos que vêm à tona nessas palestras. Essa é a primeira edição? Essa é a primeira edição. Peito aberto? E nas palestras, além da gente contar um pouco das histórias de todas essas mulheres, a gente chama esses profissionais daquela cidade, daquela localidade. Você faz pelo Brasil todo? Pelo Brasil todo. Então, fala pra gente, se alguém tiver interesse nessa palestra, cidades do interior de São Paulo, onde for, então, onde é que te acha? Agora, por exemplo, nós estamos com uma programação indo pelo Norte, Nordeste, Centro-Oeste, apoiados pelo Ministério da Cultura, através do Instituto Avon, que é nosso patrocinador. Tá. E estivemos já em Manaus, Fortaleza, Cuiabá, e agora, na semana que vem, nós vamos estar em Campo Grande, no Shopping Norte-Sul. Palestras gratuitas, claro, tudo aberto ao público. A exposição inclusive, e do lado, no cinema, a gente faz a palestra. Então, a gente chama esses médicos da localidade, as pacientes de lá, para darem um depoimento. Então, Campo Grande. E logo, no final de outubro, começando entrando para novembro, nós vamos estar em Belém. Fazendo essa mesma exposição no shopping de Belém. Que bom que tanta gente tem oportunidade de assistir, né? Você não tá você mora aqui em São Paulo, né? Você não está restrito aqui a São Paulo, Quando eu chego né? em São Paulo, eu moro em São Paulo, porque agora a gente Você fica viajando, né? Agora, tem um outro ponto importantíssimo nessa terceira etapa que eu estava te falando do apoio. E depois vai faltar a quarta. Vai faltar a quarta. O apoio também, a gente fala da importância dos amigos, dos familiares e de todo mundo que está envolvido nesse processo. Infelizmente, a gente tem dados de que mais ou menos 70% ou mais, pelo que a gente já viu aí, dos maridos abandonam as mulheres porque elas estão com câncer. Você tá brincando? Que é essa incidência? Abandono? Abandonam. E quando a gente conta isso, as pessoas falam, é verdade, aconteceu comigo, a minha amiga, a que morava do lado, a hora que o cara soube que ela estava com câncer, ele, foi embora. Gente, eu não tô acreditando. Quer dizer, lógico que eu acredito, mas o contrário não é a mesma coisa, porque quantas mulheres cuidam de homens com câncer? Então, isso aí é um problema cultural muito forte, que nós mulheres também temos essa responsabilidade de criar nossos filhos de maneiras diferentes. Sim. Porque a gente
cria as meninas para cuidar e os meninos para ir para a rua. É verdade. Os meninos não têm que saber cuidar. E não, homens e mulheres têm que saber cuidar. É só a gente ver, tem um exemplo muito patente disso, que é fila em presídio. Você chega no final de semana do lado de fora de presídio masculino, tem filas e filas de mulheres, que é mãe, irmã, amante, que vão lá prestar solidariedade. todas as mulheres estão do lado de fora, nenhum homem. Todas as mulheres ali ajudando do lado de fora. Você vai em presídio feminino, não tem ninguém, zero. De Os vez homens em não quando. visitam. Não, eles trocam de mulher. Ai, meu Deus! Então, assim, é muito claro isso. Eles não têm essa coisa de cuidar, mas é uma coisa cultural, não é natural. E a gente tem que fazer não foi ensinado, Não foi ensinado. Né? Alguns já são, né? Já tem um desviozinho de caráter. Como tem o caso de uma, por exemplo, várias aí que a gente entrevistou. Um deles, um caso desses, eu até te mostro depois aqui a foto dela, da Alessandra. O marido era médico, abandonou ela sozinha com as 2 crianças, porque dizia que ela fazia ele passar vergonha andando careca no shopping, que todo mundo olhava pra ela. Nossa! Era claro que foi uma desculpa, ele já já tinha amante, já tinha isso, queria fazer tudo de errado com ela. Um outro, essa é uma pessoa de classe média. Tem uma outra pessoa que é de uma comunidade bem pobre lá de Salvador, que o marido dela, ela chegava em casa, ela recém-operada com a cirurgia do Cineia, o cara dava porrada em cima da cirurgia. Falava assim, você vai morrer, morre logo, porque aí eu fico com o barraco. Meu Deus! Então, assim, a mentalidade, imagina quando que uma mulher ia fazer isso. Não ia fazer isso nunca. E eles, eu sinto assim, os homens, se eles ficarem resfriados, já chamam os filhos para fazer o testamento, né? E a mulher, ela pode estar com uma doença muito grave, que ela tem fibra, ela tem, sei lá, alguma coisa dentro dela mesmo que faz reviver. A gente viu lá no sul, Beth, pessoas que não queriam aderir ao tratamento porque elas iam ter que ficar longe dos filhos. Elas falavam assim, eu tenho que trabalhar para sustentar a minha casa. Como é que eu vou vir aqui fazer o tratamento? Então, para aderir ao tratamento, esse hospital público lá do sul começou a oferecer cesta básica, ajudar a trazer as famílias juntos para poder, senão ela não ia seguir, não ia fazer o tratamento. Olha só. Então, esses foram os 3 momentos iniciais que eu te falei. Se quiser, eu falo do quarto. Claro, por favor. Então, qual seria o quarto momento? O quarto momento é a superação. Então, é o que a gente chama de transformação de veneno em remédio. Quer dizer, como é que você transforma uma situação tão desafiadora, tão difícil, numa oportunidade de crescimento? Nesse caso, é um câncer, podia ser qualquer outro. Podia ser um abandono, podia ser a falta de emprego, podia ser o que for. Se você tiver aquela garra, como nós mulheres temos. Bom, né? De falar, sim, é doído, sim, mas eu não sou isso, eu sou mais que isso. Então, elas dão essa lição de vida, através do enfrentamento, de crescimento, de aprender com a doença, a se tornar um ser humano ainda melhor, de ajudar outras pessoas e de colaborar com outras pessoas. E as mulheres que passam por essa dificuldade, elas renascem de uma forma muito mais poderosa. A Louise Hay, do livro Você Pode Curar Sua Vida, que aliás foi o primeiro livro de autoajuda, que tem gente que torce o nariz, mas eu amo autoajuda, amo autoconhecimento. Ela teve um câncer nos Países Baixos, porque ela foi estuprada quando criança, e ela se superou e hoje ela fala para o mundo inteiro como é essa superação. Então, a mulher tem o câncer de mama, é um símbolo da mulher, o seio, o traseiro, o cabelo. Ela pode muito bem, a partir de então, servir de exemplo. Porque a doença, na minha opinião, e até título de um livro, a doença é um caminho para mostrar alguma coisa. Eu acho que tem alguma pergunta aqui que nossos internatos estão mandando. Vamos lá. Tá bombando. Vamos lá. Qual dos períodos que você citou é pior para pacientes? A descoberta seria esse o período mais... É o momento mais chocante. Sem dúvida nenhuma, é o choque da hora da descoberta. Mas para algumas pessoas o processo também é muito difícil. Porque no processo ela vai passar por um longo período que ela não vai se ver mais. Tem o caso de uma moça aí que você vai ver nas fotos que ela tinha 25 anos e ela, depois da quimioterapia, ela começou a se olhar no espelho. Ela era uma moça loira, magra, estava na praia, e tem uma fotinho dela assim, que mostra ela antes,
15 dias depois de ter terminado a químio, o cabelo começou a crescer encaracolado, escuro, ela engordou 30 quilos, até os olhos mudaram de cor. Nossa. E ela não ia mais poder ter filhos. Então ela olhava no espelho e falava, quem é essa pessoa? Uhum. Não sou eu mais. Então o processo também é muito difícil. Uhum. Quando ela sofre, por isso no terceiro momento também, o abandono também é um momento muito difícil para ela. E a recuperação está muito ligada ao estado mental, de espírito, ao aconchego, à validação, não é? Por isso o contrário também vale. Então a gente mostra que quando a pessoa tem isso que você acabou de citar, esse acolhimento dos amigos, do profissional de saúde, do parceiro. Parceiro que está do lado dela. Por exemplo, essa moça mesmo, ela falou, ele não vai mais querer casar comigo, ela estava noiva. Ele falou, não, eu não estou casando com a sua mãe, eu estou casando com você. Ah, que lindo. E casou, e está com ela, e está lindo, maravilhoso. E agora foi bonito. Nossa, é incrível. Ou uma outra pessoa que também está na exposição, que é maravilhosa, que é a Marilena Garcia. Ela teve o câncer há 40 anos atrás, quando realmente se falava câncer, morri. Que hoje em dia não é mais assim, não, mas naquela época era bem grave mesmo. Você falar câncer, era muito menos recurso que você tinha. E ela fala de uma frase, de uma coisa muito linda. Ela falou assim, quando eu estava indo para a mesa de cirurgia, eu vi eu estava grogue com a anestesia já, consegui ver aquele teto branco, porque eu estava deitada na maca. Ela falou assim, esse teto branco pode ser o teto da minha sepultura, mas pode ser uma página em branco para eu reescrever a minha história. Eu vou reescrever a minha história. Olha só, que lindo! Ela fez essa decisão e realmente ela partiu dali, ela cresceu. Ela é mãe daquela atriz da Globo, a Mônica Martelli, que Os Homens São de Marte, é pra lá que eu vou. Sim. Ela teve vários ex-maridos, montou um comitê de ex-maridos e virou vice-prefeita de Macaé. Isso é ótimo. Maravilhosa. Olha, eu ganhei um presente de peito aberto que eu amei, vamos mostrar de novo. Vou ler com o maior carinho. Eu gostaria até de conhecer alguma dessas mulheres e contar para você que sem conhecê-las eu fiz uma música para elas. Ai, que lindo. Esse é o meu CD Sintonia e uma das canções chama-se Em Nome das Rosas, que fala de rosas, marias, violetas e fala daquela mulher que você está acabando de citar, da mulher que luta, que ousa e que vence. Essa música fala da mulher calada, contida, danada da vida. Fala também da mulher safada. E eu vou pedir agora para a nossa técnica para colocar, eu não tenho piano hoje, lamentavelmente eu não posso fazer ao vivo, mas a banda Ghost e eu estaremos mostrando para você essa canção e queria publicamente dizer que se você quiser usar esta música, Em Nome das Rosas, em qualquer situação, eu assino para você um papel te autorizando. Porque é para a mulher que luta, né? Para a mulher que vence. Muito Vamos obrigada, lá. E logo em seguida a gente vai para os nossos intervalos. Não saia daí, escute essa música, porque certamente ela vai te vestir em algum momento. São tantas as rosas das quais falaria, se em todas as rosas sentimos Marias, glórias, vitórias, violetas tardias, com sabor de corpo perfumam a alma. Juntando as rosas, são tantas Marias, tão cheias de graça, acolhem quem passa, decifram mistérios, espalham magia, só guardam no peito calor e perdão. Trilham a vida bem mais do que um chão, não importa seu nome, mas seu coração. Glórias, Marias ou todas as rosas, têm força, têm raça, são iluminadas, caladas, ousadas, danadas da vida, dominam a estrada como um furacão, safadas, contidas, levadas na brisa, agarram a vida com fúria e paixão.
Ninguém gosta de fila. Imagine uma fila de 7.000 pessoas, ou 12.000, ou até 27.951 pessoas. No Brasil, as filas de espera para receber órgãos são imensas. Fizemos as pessoas sentirem na pele o que significa estar em uma fila gigante esperando um órgão. Para isso, substituímos as senhas em diversos locais de espera pelo número real da fila para receber um órgão. 7951. Muito grande pra isso aí, hein? Nossa, que número grande. Poxa, moço, que isso? Rim, fígado, córnea, pâncreas e muitos outros. Essa seria a sua posição se você estivesse Na fila para receber um órgão. 19.393? esperar aqui pra ser. Vai demorar um pouco pra eu ser atendida. Se fosse 27 mil, eu ia esperar. Bacana, legal isso aí, a doação de órgãos. Atitude muito boa. Minha cabeça foi pra outro lugar agora. Muito legal, você faz se sentir do outro lado. Sou, mas depois dessa aí dá até pra pensar em ser, né, meu? Evite filas. Doe órgãos. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. E assim, eu não sabia quase nada. Não sabia ler nem escrever. Se me perguntasse alguma coisa de matemática, eu ficava... Assim, eu me sentia muito atrasado. Entrei no Acelera, aprendi a ler, a escrever, um bocado de coisa. Eu sinto vontade de fazer muita coisa. Você fazer conta como sabia, você fazer tudo que eu nem sonhava de aprender. O Acelera Brasil me incentivou muito a estudar, sem querer ser alguém mesmo na vida. Ser famoso também. Agora eu tô estudando, tô feliz da vida. Pra ser alguém na vida, tem que estudar. Atenção, este veículo está sendo roubado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebom, rastreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebom.com.br. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou o Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Aqui nos bastidores, a gente fica ouvindo mais histórias. E veio uma pergunta aqui de um internauta, que é exatamente o que a Vera estava nos contando.
o marido, o parceiro, seja lá o que for, quando descobre que a mulher pode estar com essa doença, eles não têm tanta garra, tanta força, tanta humanidade, vamos dizer assim, para segurar o rojão, né? E veio uma pergunta aqui, os homens quando abandonam, prejudicam o tratamento? Sem dúvida nenhuma, porque como o câncer está muito ligado com a parte emocional, a pessoa já está toda abalada, o sistema imunológico nosso já está todo de ponta cabeça, aí ela ainda recebe um pontapé, ou físico, real, ou emocional, do cara embora, ela fica sem chão. Então, assim, a resposta dela ao tratamento fica muito pior, né? Então, com certeza afeta ainda mais. Isso já tem estudos que comprovam, porque quando a gente começou o projeto lá atrás, em 2006, a gente falava isso desse lado, do lado emocional, justamente o que a antroposofia já fala, que outras linhas já falam, e os médicos mais tradicionais olhavam meio torto, porque, não, críticos, não tem, né? Não tem nada que comprove. Físico hoje, é físico, né? Como se fosse possível separar. E hoje não, hoje tem pesquisas internacionais reconhecidas nas universidades internacionais que comprovam o peso do lado emocional em você desenvolver e desencadear alguma coisa que você tinha ali. E se você tem uma perda muito grande, um sofrimento muito grande, você tem maior. Porque a hereditariedade é bem ínfima na relação, né? É um percentual muito pequeno. É importante, você tem que olhar. Você sempre fazer exame, se você tem histórico. Você tem mãe, por exemplo, irmã, eu mesma, você tem mãe e irmão. Você então faz eu faço o meu acompanhamento muito mais próximo, tô ali em cima. Mas não quer dizer que eu vá ter. Claro que não, você não precisa ter, não. E tem gente, por exemplo, que não tem ninguém na família e tem. Eu vou aproveitar, todo mundo deve estar falando, o que essa louca está com 2 colares hoje, né? Na realidade, eu estou com esse colar, ele não é um enfeite, ele é apenas uma conscientização, e eu ganhei da Tininha Ramos, uma querida que esteve já com a gente, e explica o seguinte, que leva 10 anos para surgir um nódulo desse tamanho, e que ele é super curável. Então, se você se apalpar regularmente, faz isso como uma metodologia, né? Isso, toma banho e vai. Toma banho, passa a mão, sentir qualquer coisa, não fique desesperada porque tem cura. Só que, se você sentir esse nódulo desse tamanho, falar, mãe, eu vou, deixa eu passar um mês, um ano, 10, ele se desenvolve muito mais rapidamente. E se ele chegar neste tamanho, a chance de cura, lógico, vai diminuir. Então, é uma metáfora legal com o colar, né? Achei bem bacana. E tem um ponto muito importante nessa questão que a gente também toca muito nas palestras. A maioria das mulheres acaba descobrindo no autoexame. Ela ainda se toca mais, o homem também não sabe fazer isso. Se tocar, já foi, homem, tá passando a mão lá numa noite de amor, descobriu, não? Tem caso? Tem. Olha só, perguntei sem querer. Tem caso, sim. Mas a mulher, ela vai mais ao médico, ela vai ao ginecologista, então ela tem uma coisa de se cuidar um pouco mais. Então, no autoexame, elas detectam. Só que a detecção no autoexame, que tem que continuar fazendo, hein, gente? Tem que continuar, como a Beth falou, tem que se olhar e se cuidar. Mas a detecção no autoexame não é detecção precoce. Porque quando ele já está assim, pequenininho, ele já não é precoce. Ele levou 10 anos para fazer assim, né? Então, se ela fizer os exames de imagem, que é a mamografia, o ultrassom, seu médico vai determinar o que é para você no seu carro. Aí sim, aí você pega milimetricamente o que você não pega na palpação e aí sim é detecção precoce. Por isso que recomendo fazer de ano em ano, né? Aí as chances de cura são mais. E a partir de que idade começa a se fazer o que se preconiza é a partir de 40 anos. 40 anos? Né? Na verdade, o INCAS fala em 50 anos, o Instituto Nacional do Câncer, mas mais por uma questão até econômica, porque uma população desse tamanho não vai conseguir fazer em todo mundo. Mas você, mesmo como tem várias pessoas mais jovens que estão sendo diagnosticadas, então você tem que perguntar para o seu médico, você tem que pedir para a sua ginecologista te palpar, ou o seu ginecologista. Se ele não te palpar, você troca de ginecologista. Troca de médico. Troca, porque ele tem obrigação de saber te palpar.
Entendeu? E tem muitos ginecologistas que não palpam, ou que não sabem, ou que não estão preparados. Então você ou pede para ele, ou troca de médico, porque você não é médica. Então você não vai saber o que é, o que não é. Ele tem que saber. E ele tem que encaminhar você para um exame. E eu queria dar um adendo ao que você está falando. Semana passada nós tivemos aqui o Marcelo Antonini, um mastologista, esclareceu uma série de coisas e ele recomendou o seguinte: não apalpar antes da menstruação, porque vai ter um choque, vai estar cheio de nódulos, porque a mulher muda, vai chegar a TPM, ela tem que... Com certeza. Então deixar depois da menstruação para procurar fazer o autoexame. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Tanto o autoexame como a mamografia. Você não fazer, procurar não fazer a mamografia logo antes da menstruação, porque o teu seio está maior, está inchado, vai doer mais. Então, se você puder marcar para logo depois que você menstruou, você vai estar com a mama menos inchada, vai doer menos. Então, fazer o exame é dever de todos. E escolha das mulheres que querem ter qualidade de vida. Agora tem uma pergunta que nos enviaram. A prevenção é fazer o exame. Mas e a prevenção do tipo que fez a Angelina Jolie? O que você acha? A Angelina Jolie, acontece o seguinte, eu não sou médica, mas a gente já tem falado tanto desse assunto e entrevistado tantos médicos. Quase médica. Já estou quase médica. Então, ela tem um tipo de mutação genética. Então, no caso dela, que é um caso muito raro, desse tipo de mutação genética, foi correto o que ela fez. Porque ela foi extremada, né? Porque é um tipo de mutação genética que é identificado através de um exame caríssimo, que poucas pessoas têm acesso, infelizmente, mas que ela conseguiu detectar. E ela viu que ela tinha essa grande chance de desenvolver o câncer. Além da hereditariedade, né? Porque ela já tinha esse componente hereditariedade, também. E inclusive ela já tirou o útero e ovário também. Porque uma coisa leva a outra no caso da mutação genética dela, específico do caso dela. Certo. Então, assim, agora a gente acabou de encontrar uma moça em Fortaleza, que a gente estava com um projeto lá, que ela teve a mesma mutação genética da Angelina Jolie, com 22 anos ela teve que tirar as duas. E ela tirou? Tirou as duas. E foi um boom, né? Quando ela fez, muitas mulheres que tinham esse poder aquisitivo passaram a fazer. Agora isso tem que ficar muito claro, quer dizer, por um lado foi bom porque ela trouxe o assunto à baila, por outro, assim, não é tirar a mama que eu não vou ter câncer. Não. E mesmo eu tirando a mama, eu posso ter câncer. Sim, em outro lugar. Né? Não, na própria. Na própria mama? Porque a mama, a glândula mamária, ela fica ali por trás. Então, você às vezes não tira totalmente a glândula mamária. Sei. Você vai para os linfonodos, você pode ter outros tipos de câncer ali na mesma região. Então, não é uma profilaxia, pode ser que eu vá ter câncer, então é melhor já tirar a mama. Não. É no caso específico dela. Pesquisar, bom senso, discutir muito com o seu médico. Então, assim, eu tomo muito sol, eu tenho como prevenir. Se eu ando todo dia na rua e tal, eu passo filtro solar. Câncer de mama eu não tenho como prevenir. É uma doença que é silenciosa, ela vai vir, não vai dar sinal, não vai doer muitas vezes. Então, eu vou ter que estar fazendo meus exames constantemente e vou ter que estar alerta e cuidar da minha saúde. Não engordar, porque já tem coisas científicas. Tem a ver? Tem. Obesidade aumenta a incidência do câncer. Sabia não. Sedentarismo, falta de atividade física aumenta a incidência de câncer de cabeça mama. quente. Cabeça quente, lado emocional. Se você mantém essa vida menos estressante, você ajuda você a evitar o câncer também. Então, toda uma vida mais saudável, mais equilibrada, é comprovado cientificamente que reduz as chances de você ter câncer. E hoje a gente percebe, como você falou, tem muita moça com 20, 25, 30. Eu tô com 2 casos próximos de gente com menos de 35 anos que está tratando câncer. Você não acha que isso está relacionado com a alimentação? A alimentação, com certeza. Nível de estresse. Com certeza. Nível de descontentamento com a própria vida. Sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer assim, a partir do momento que eu me levantei, tinha uma cama com lençol, tive água ainda, né, graças a Deus, para escovar os dentes, comi lá o meu café da manhã de rei, que a gente tem que comer como um rei de manhã, meu trabalho, estou com pessoas que eu gosto. Isso já é um milagre. Então, para que reclamar do trânsito? Não adianta. Você tem que olhar o que você tem e não olhar o que não tem. Não é mesmo? Exatamente. Fala para mim, quais são as maiores queixas e as maiores alegrias comentadas pelos pacientes que tiveram câncer de mama? Então, as queixas, muitas vezes, que vieram à tona nesse projeto,
foi dessa falta de humanidade, de humanização, tanto na medicina quanto dos amigos e dos pacientes, porque a doença em si foi difícil, mas se ela tinha esse apoio, todo esse calor humano, ela conseguiu enfrentar muito melhor. Certo. E as vitórias foi isso, ela sentiu que ela é uma mulher muito mais poderosa do que ela imaginava, e que ela tinha força para enfrentar coisas que ela não imaginava. Então a gente também deixa uma frase no final da exposição, que está lá, e no final da palestra, que a gente fala que é uma frase de um filósofo japonês que é nosso mestre da vida maravilhoso, que chama Daisaku Ikeda, e que ele fala que saúde não é uma questão de você estar livre de doenças, mas sim você ter a força e a coragem para enfrentar qualquer problema. Que é você não ser paciente no sentido de aceitar as coisas de uma forma passiva, mas sim você ser agente da sua própria vida. E uma pergunta que eu gosto de, na minha palestra eu falo, assim, aconteceu alguma coisa, está com uma doença, uma dificuldade, um obstáculo na vida, respira, tá tudo aí. E se pergunte, para que eu estou passando por isso? O que é que isso quer me mostrar? Nossa, muda tanto o aspecto. A perspectiva. Não falar, só eu, né? A minha irmã fez ela conta que foi um dos relatos dela. Ela falou assim, por que eu, né? Na primeira coisa. A primeira palavra, né? Aí, mas ela disse que isso foram segundos. Em seguida, ela falou assim, por que não eu? Se são 50, 60 mil novos casos por ano aqui no Brasil. E aquela proporção que você falou para mim há pouco sobre... Fala para o nosso internauta como é que é. No Brasil, são quase 58 mil a 60 mil novos casos por ano de câncer de mama. 1,5% acontece nos homens, que você comentou, e é muita gente, porque é mais de 1.000 homens por ano que não tratam, porque não detectam, acham que é doença de mulher e morrem. Então tem preconceito aí envolvido. E ela falou assim, se acontece com tantas mulheres, não é porque é porque não eu tô dentro dessa estatística, então eu vou utilizar esse fato que aconteceu na minha vida como um trampolim para dar força, levar coragem, enfrentar com dignidade, mostrar que eu sou uma guerreira. Partilhar com outras mulheres, né? Mostrar que eu sou uma guerreira, que eu sou uma vencedora, como partilhar com outras mulheres, que elas podem vencer sim. Depende dessa postura de vida que elas têm. E aqueles dados que eu estava comentando com você da Organização Mundial de Saúde. Nossa, fiquei chocada. Que diz assim, que até esse ano, de 2015, de cada 3 pessoas, uma vai estar com câncer. Nossa. E algum tipo de câncer. E até 2020, já passou para 2018. Até 2018, de cada 3 pessoas, 2 vão estar com câncer. Então, assim, muita gente, já virou uma epidemia. Já não é uma doença pontual, é uma epidemia, É uma epidemia, junto com as doenças coronárias e o diabetes. Tanto que a gente esteve nas Nações Unidas em 2011, com a exposição, fomos convidados para mesmo? lá. Vocês foram? Foi super legal. Que orgulho, hein, Vera? Orgulho, porque eu fui selecionada como embaixadora global para o câncer no Brasil em função do projeto, junto com uma outra colega que é do Sul, que também faz um projeto maravilhoso lá em Florianópolis, a Margarida Sims, fantástica ela, que faz outro trabalho lindo, e a Paula Jones, que faz um outro trabalho muito incrível em relação ao tabaco. Então, nós 3 fomos selecionadas pela América do Sul. Então, isso não é uma excelente notícia? Por que não sai na primeira página dos jornais? Por que não sai nas revistas? Por que não sai nos jornais da grande mídia? E a gente foi para lá para fazer como é que a sociedade civil pode fazer com que todos os países pensem nisso como uma epidemia. Porque é a 3ª vez na história da ONU que se fala em relação à saúde. Porque sempre vai para a Organização Mundial de Saúde, que é da ONU, mas é uma instituição à parte. Sim. Então, quando vai para a Assembleia Geral para ser tratado pelos chefes de Estado, é porque o negócio já está pegando, né? Então, a primeira vez foi nos anos 60 com a poliomielite, que aí foi erradicado. Nos anos 80 com a AIDS. E agora com o câncer, porque virou uma epidemia. Tem que se cuidar, né? Tem uma outra pergunta aqui. Diante da sua experiência, você passou com esse processo na sua família, a gente citou no primeiro bloco que a Vera teve a mãe, o irmão e a irmã com câncer. Então, ela está escolada e está se cuidando, né? O que você deixaria para quem está acompanhando aqui o programa como uma mensagem? Eu deixaria essa mensagem justamente de força, de coragem, de ser uma guerreira, de não desistir, de nunca desistir da vida, que a vida é maravilhosa, é uma coisa incrível,
que a gente tem esse presente de estar vivo, né? Também tem, né, na filosofia oriental se fala que se você for juntar todas as areias de todo o universo e o que você conseguir pegar com a unha, que sobrou em cima de uma unha, é a tua possibilidade de nascer como ser humano. Então é uma possibilidade ínfima de você milagre, nascer, né? de nascer como ser humano. Então, valorizar a vida, né? Dê força, não importa que você esteja passando por seja doença, grata, seja né? grata, seja feliz e, claro, se cuide, vá atrás dos seus direitos. Por exemplo, a gente comentou daquela moça que apanhava, ela acabava aceitando isso. Ela, além disso, ela não conseguia voltar para o médico e pedir um tratamento melhor para o médico. O médico mandou ela tomar, ela já estava com metástase no pulmão. A médica receitou para ela, no hospital público, um derivado de morfina. Chegou na farmácia do hospital público, o farmacêutico virou para ela e falou, não tem. Aí ela andou um dia inteiro subindo e descendo as colinas de Salvador com a metástase no pulmão, porque, até tirando o dinheirinho que ela não tinha para comprar o tal remédio, até encontrar o tal remédio. Isso ela podia ter voltado para a sala da médica, que tinha mais 3 remédios iguais que poderiam ter sido prescritos para ela. Então, não tenham vergonha, a saúde é sua, você tem direitos. Então volta lá, conversa com o seu médico, pede uma segunda opinião, uma terceira. Você tem que ter essa coragem. Uma pergunta que veio agora também é assim, como você está dizendo, né? Às vezes o médico não tem aquele estalo de saber o que vai orientar. Existe dentro das suas palestras, dentro desse projeto, uma intenção, uma ação no sentido de orientar os familiares de como agir, como atuar e porque o próprio médico vai perceber que está tratando o paciente, mas quem está ao redor também está sofrendo. Está sofrendo e está tratando. Tem essa orientação? Tem, claro. Da porque palestra? Exatamente, como as palestras são feitas em locais públicos, porque você vai encontrar muitos grupos de apoio para pacientes com câncer que são fundamentais, porque a mulher precisa, em diversos momentos, ela está ali pedindo ajuda mesmo. Então, uma psicoterapeuta vai ajudar, tem um grupo de apoio, outras mulheres que compartilham histórias, é fantástico, são fantásticos esses grupos de apoio. Mas, assim, aberto, no meio do metrô, como a gente fez aqui em São Paulo, 6 estações do metrô, 8 milhões de pessoas vendo. Que beleza! Então, foi uma coisa incrível. No meio de um shopping center, a gente invade a praia das pessoas. Então, nessas palestras vão muitos homens, estão os maridos, os irmãos. Olha, minha tia, minha irmã, minha esposa estava, eu não sabia como fazer, eu comecei a chorar com ela, eu caí no chão, eu fiquei mais desesperada que ela, não sei o quê. E aí você tem sempre alguém ali, ou a nós mesmos, ou um profissional da área da psicologia, ou o próprio médico, mostrando para ele, ou para aquele familiar, aquela amiga, aquele amigo, como é que é você ser amigo de uma pessoa que está passando por isso. Porque não é nem tratar como coitadinha. Não. De jeito nenhum. E nem se entregar, porque às vezes quem está do lado se entrega antes da pessoa que está... É a pessoa que está doente que consola o outro. Que acaba consolando o não outro. É? Isso acontece muito. Eu já tenho muito relatos frequente. disso. E aí dizer, não é coitadinha, mas claro, precisa do apoio do calor humano. Precisa entender que vão ter vários momentos, vão ter várias fases. Um compreender o outro, continuar a respirar, como você fala. Tá tudo canta. É uma música maravilhosa de preferência, como essa que a gente acabou de ouvir. Ouça música, saia, veja a natureza. Não é se fechar em conchas como uma ostra, né? Uma pérola que está lá. Tem que pensar que a vida pode continuar. Porque se você exalar o ar da vida, você tem chance. Se você começar a exalar o ar de quem não estará mais aqui, do fim, aí final. Você já assinou. E você tem aqui uma abordagem para a autoestima das mulheres? Tem algum ponto específico? Como é que você faz? É justamente nesse compartilhar das histórias, porque as pessoas se veem. Elas se conhecem? Elas acabam se conhecendo, elas se veem nas fotografias, né? Elas veem as histórias delas ali. Então, eu fico que nem uma mosquinha na exposição, porque eu vejo assim, eu choro toda vez. Porque eu vejo as pessoas se emocionando, param na frente daquela foto e chora junto, e vê a história dela, e deixa escrito. E o mais bacana é que onde que essas mulheres iriam ter chance de um dia estar sendo olhadas pelo mundo? De repente foi um caminho também para que elas saíssem da caixinha, né? Da caixinha. E não só elas e os companheiros. Os familiares, né? Os familiares. Em Cuiabá agora chegou um marido com a esposa. E os dois me viram ali, viram que eu era da exposição, não sabiam quem eu era, depois eu me apresentei e tal.
E aí eles começaram a contar tudo que eles tinham vivenciado. E os dois começaram a chorar. Porque o marido começou a dizer que o médico falou pra ele que a mulher dele tinha menos de 3 meses de vida. E ela tava lá. 15 anos depois. Ela Nossa Senhora, como esses então, médicos assim, eles chutam pra caramba, né? Aí eu falei pra eles, foi isso? Então você vai participar da palestra. Aí chamei os dois, o casal, pra vir ali e contar. Então foi muito legal. Como eu vou querer apresentar um trabalho aqui de uma amiga que vai ser interessante se conhecer, qual a melhor forma de lidar com as suas consequências estéticas do câncer de mama? Então, aí você vai ter que saber, olha aqui a Alessandra que está aparecendo aí no vídeo, essa foto linda, foi abandonada pelo marido. Essa que o marido médico deixou ela sozinha porque achou que ela... uma gata, hein? E aí arranjamos uma lista de pretendentes para ela. E todo mundo via essa foto e falava, como assim abandonou? Olha que seio mais lindo. Ainda tá sem o mamilo, justamente essa parte que a gente ia conversar aí, tá só com o expansor, ainda não foi feita a reconstrução total, a filhinha tá tapando ali, porque o Hugo preferiu fazer fotos que deixassem elas realmente mais bonitas e buscassem essa autoestima. E a foto é do Hugo? Todas as fotos. Fala o nome do Hugo direitinho. Lenzi, é o marido aqui da Vera. Que hoje, infelizmente, não pôde estar com a gente, mas vai estar numa próxima. Vocês vão adorar conversar com ele. Olha a Cris Torres, que está aí na foto, vocês acreditem ou não, ela fez 60 anos no dia seguinte dessa foto. Não acredito. É verdade. Começou a correr maratonas depois que ela tirou a segunda mama. Ela começou a correr maratonas depois de tirar a segunda mama. Aqui é a Sueli, que está sem uma das mamas, que não ia fazer reconstrução. E todas que participaram do projeto resolveram fazer a reconstrução. Então é esse ponto que você acabou de me perguntar. Aqui a Dalva, justamente esse sentimento de se fechar, de querer ficar sozinha, foi lá na descoberta. Que ela tá no momento da descoberta, que não é legal, mas que vive isso. Essa é a minha irmã, André. Essa é a sua irmã? Que tá com 66 segurou, anos. Né? Tá aí bonitona. E que tá firme e forte. Aqui a Dalva, de novo, que fugiu, então ela tá interpretando a fuga, né, quando ela fugiu da notícia e tudo mais. Então, assim, as histórias são incríveis. A Juliana, aquela fotinho dela 15 dias antes da quimioterapia, depois que ela começou, ela não se olhava no espelho. Essa que era loira e ficou morena? Morena e mudou a cor dos olhos até com aquilo. Gente! Então foi uma coisa muito impactante para ela. E ela que ia casar e não ia mais poder ter filhos. Sim. E o médico... Como ela tá hoje? Ela tá ótima, casadíssima. Mesmo? Congelou os óvulos dela, até fantástica. Essa aqui, a Cecília de Belém, não ia mais poder ter filhos, adotou essa menininha que é uma fofa, a Anaele, uma querida. A Penha, que era uma ativista social do movimento negro. Infelizmente, as mulheres negras, mais pobres e tal, detectam mais tarde, são as que têm menos chances de vida. Então, ela já faleceu também. É uma pena, realmente. Esse marido fantástico, a gente mostra os maridos legais. Ele fez curso de enfermagem para cuidar da esposa. Então, esse amor, né? Então ela era uma professora de educação física, então ela não podia mais mexer os braços e tal. Aqui tá a Dalva interpretando a solidão, tudo que ela sentiu na hora que ela recebeu a notícia também, né? Puxa, que bacana o relato. Eu agradeço muito você ter vindo. E agora, complementando, eu queria falar da clínica Vanessa Silveira, que ela já esteve aqui no programa, e ela é referência número 1 no Brasil de micropigmentação. Eu não estou fazendo propaganda da agência dela, não, da clínica dela. Eu quero dizer o que esta mulher está oferecendo. Qualquer pessoa que não tenha condições de pagar a reconstrução do mamilo, depois de ter feito a mastectomia, eu não entendo muito. Pode procurar Vanessa Silveira na internet, que ela oferece gratuitamente a reconstrução do mamilo. Não bastasse isso, ela tem franquias pelo Brasil todo, inclusive no Nordeste, e o combinado dela, quando ela vai fechar um contrato de franquia, é que as pessoas franqueadas também tenham essa atitude de doação, pegar seus próprios funcionários e oferecer para quem não pode pagar a reconstrução do mamilo. Que legal. Então, eu queria deixar aqui a Vanessa Silveira, faço questão de deixar isso para você procurar, ela vai estar feliz de conhecer você. Agora eu vou conhecer a Vanessa. E eu queria até convidar vocês no dia 25 de outubro agora, no Shopping Frei Caneca, às 15 horas, eu estarei fazendo uma palestra para a UNACAM, União de Apoio de Combate ao Câncer de Mama. Graciosamente, durante 1 hora, 1 hora e meia, você vai estar em contato com grandes filósofos, com grandes pensadores, um pouco daquilo que eu penso e mais, música. Cada contextualização
eu terei uma música inserida. Você vai cantar comigo, você vai desfrutar do pouco que eu sei e nós vamos estar ajudando essas mulheres que precisam do nosso apoio. Ô Vera, antes da gente concluir, você já percebeu que você tem missão nessa vida ou ainda não? Totalmente. Então diz pra mim, 3, 4 palavrinhas, que mensagem você diz aí pros nossos internautas e qual é a sua missão? Mais do que essa? Não, a minha missão realmente é essa. Você já tá feliz, né? Tô. A minha missão, primeiro, como essa filosofia humanista budista que eu sou, né? Então, que legal. Então é uma filosofia que, pra gente despertar pra nossa missão. Então a primeira missão é ser feliz. A minha missão é ser feliz. E eu não sou feliz sozinha. Então, assim, para eu ser feliz, eu tenho que fazer com que a minha vida brilhe e contagie outras pessoas, reverbere. Então, assim, a minha missão é usar o meu poder de comunicação, como vocês viram, eu gosto de falar pra caramba, é o poder da comunicação, é poder estar junto com as pessoas, estar ao lado das pessoas, para fazer com que as pessoas acreditem nelas mesmas e saibam que elas podem superar qualquer situação difícil que elas estejam vivendo. Essa é a minha missão. Eu queria agradecer muito, porque a sua contribuição aqui foi fantástica, trouxe pra gente esse projeto de peito aberto, que já viajou o Brasil e o mundo, né? Esse projeto está no mundo inteiro, quer dizer, ela é uma mulher que faz, e eu dedico a minha música Em Nome das Rosas para você. Agradeço a sua presença. Quando você precisar, quiser vir aqui dar um adendo, algum projeto novo, meu espaço está aberto, porque reclamar, gente, é muito fácil. É verdade. Fazer alguma coisa, tem que sair da zona de conforto. Então, você que está sentadinho aí, pensa no que você pode fazer amanhã pelo seu próximo. Tenha certeza que você vai se sentir muito bem. Muito obrigada pela sua audiência e na próxima quinta nós vamos ter o Doutor Segurança. Eu trago aqui o delegado Jorge Lordello, que nós vamos falar de um assunto que no momento também está na moda, né? Aguardo vocês. Uma boa tarde. Boa tarde.